lá, vamos falar do Santa Cruz, o Santa Cruz que voltou aos treinamentos ontem pela manhã e hoje foi dia de avaliação no José do Rego Maciel. Os atletas passaram pelo famoso Soccer Test, medindo resistência, força, agilidade e a capacidade aeróbica nesse início de temporada. Foco total dos jogadores para tentar garantir o melhor desempenho em campo. Lembrar que sobre uma atualização que o clube soltou há pouco nas suas redes sociais, sobre o gramado do Arruda, que desde o dia 21 do mês passado, o gramado do Arruda está em processo de recuperação e com a inserção de produtos químicos em 3 etapas, os trabalhos do Santa Cruz estão acontecendo atrás das traves do gramado para que ele possa estar em perfeitas condições para a estreia na temporada. O Santa está fazendo aí um trabalho com cortes, adubação e a previsão de conclusão dessas intervenções que estão sendo feitas no gramado do Arruda. Elas têm um prazo de término para o dia 15 de dezembro. O torcedor até se perguntou o porquê da não utilização do CT, mas até por ser trabalhos físicos, eles podem ser ministrados no Arruda. Acredito que já na próxima semana tenhamos aí as atividades acontecendo lá no CT Ninho das Cobras, porque o Santa inicia os trabalhos com bola. Sobre a parte física, vamos ouvir as palavras de Edivaldo Tacão. Ele fala sobre esse início da preparação coral e esse aspecto que vem sendo trabalhado, assim como, destacar se haverá alguma interferência, se os atletas que chegaram posteriormente estarão no mesmo nível físico dos que chegaram de maneira inicial. Vamos ouvir as palavras de Edivaldo Tacão aqui no Giro Esportivo. De início, teve a apresentação dos atletas e a partir daí as avaliações físicas, no qual compete com a avaliação da composição corporal, antropometria, avaliação cardiorrespiratória e a partir daí trabalhos intercalados com trabalhos físicos e trabalho com bola. Mas essa semana e exames médicos, que é feito por todo o departamento médico do clube, para que nós conseguimos saber realmente a real condição dos atletas iniciais que foram apresentados. Algum atleta terá uma programação de treinos específica? Não, hoje todos os atletas entram pelas primeiras avaliações, vamos fazer um trabalho conjunto, mas caso algum atleta venha ter a necessidade, a gente precisa fazer um trabalho, mas hoje o grupo realmente vai fazer um trabalho específico. Tacão, eu queria que tu falasse sobre os atletas que ainda não chegaram. Devem chegar um pouquinho mais tarde por causa dos contratos. Acha que eles também vão entrar no nível dos atletas que começaram a pré-temporada antes? Sim, até porque nós temos diversas características, Alguns atletas que vão chegar depois é porque estavam atuando e tiveram um período de férias. Quer dizer, eles não são atletas que, por exemplo, tem atletas hoje que estão atuando, foram contratados, estão atuando e vão ter até um período menor de férias, porque se a gente for adequar pelo calendário normal do tempo de férias, não vai dar tempo para a gente ter nossa grande final, que é dia 7 de janeiro. Para isso, esses atletas que vão chegar em seguida, que já foram contratados, realmente nós vamos fazer uma adaptação e realmente um trabalho extra para que esses atletas vão ter que estar em apta condição para a nossa grande final, dia 7 de janeiro. É isso, já tratando como final a partida da pré-copa do Nordeste, essa é a preparação que o Santa terá para esse importante confronto com um adversário ainda não definido. E quem explicou a situação do técnico Itamar Schulli foi o Dr. Antônio Mário Valente, médico do Santa Cruz. Ele trouxe mais detalhes sobre a situação clínica de Itamar e a gente também ouve aqui no Giro Esportivo. Então a gente rapidinho aqui só para ajustar os pontos. Pois bem, a gente até evidencia que Itamar Schulli, ele teve uma alteração
né, no pico de pressão arterial, e com isso ele precisou, né, de uma intervenção médica, né? E para explicar essa situação para o torcedor, né, que a gente achou que tinha enviado o áudio aqui do Dr. Antônio Mário Valente, agora sim, Dr. Antônio Mário Valente falando aqui no Giro Esportivo. De rotina, nós temos sempre uma posição de fazer os exames e avaliações pré-temporada dos jogadores, mas começamos sempre com a comissão técnica, e dessa vez o professor Itamar, que estava ausente da gente, eu comecei todos os exames, e nessa retomada, e num dos exames laboratorial eu precisei interná-lo para que a gente fizesse esse check-up de forma mais rápida, internamento rápido só para facilitar a coleta de exame e os exames necessários, aonde na verdade o que nós tivemos de novidade é simplesmente aquilo que um homem na faixa etária dele e com o estresse que ele tem do dia a dia, né? O professor Itamar emendou aí o campeonato brasileiro da Série D com sucesso, com o nosso co-irmão Retrô, e onde foi campeão, e como todo atleta, como todo profissional, precisa ter um descanso, né? Que ele não teve. Eu combinei já com a diretoria de futebol, com ele e com a comissão, que ele tenha 4, 5 dias de descanso. A partir da próxima terça-feira ele está de volta com a gente, mas pelo que ele me falou, ele vai continuar aí em operação do ponto de vista de home office, fazendo todas as ligações e contatos necessários, juntamente com a Arley, para que a gente não tenha solução de continuidade e o Santa Cruz comece essa pré-temporada de forma exitosa. Então, deixo claro aqui que a internação de Itamar foi para uma aceleração nos exames que eu queria. Quando a gente faz isso internado, como eu já disse, a gente consegue de forma mais rápida ter todo esse resultado. Tá aí as palavras do Dr. Antônio Mário Valente, explicando uma situação para o torcedor coral. A gente até trouxe a informação aqui no horário do Náutico, falando sobre Matheus Melo, que o vínculo do volante Henrique Lordelo, ele se estendia até o final de outubro. Não à toa, com o início da preparação coral nesse último dia 4, na segunda-feira, Lordelo se apresentou normalmente e treinou com os demais atletas corais, porque já não tinha mais vínculo de empréstimo com o alvirrubro. No caso de Matheus Melo, ontem criou-se até uma polêmica, porque ele não havia chegado, né, e é um jogador que é importante para o Santa para a temporada de 2025, tem contrato vigente. No entanto, o empréstimo de Matheus Melo com o Náutico, ele se estende até 30 de novembro e não 31 de outubro. Por isso, ele ainda não se apresentou ao Santa Cruz. A expectativa é de que Matheus Melo chegue, né, ao Santa Cruz no mês de dezembro, né, para que o jogador possa, né, fazer os trabalhos, as atividades que estão sendo comandadas pela Cobra Coral neste momento, mas é um jogador que vai estar até num nível mais, né, interessante, porque já vinha num período de atividades, né, dentro do Náutico. Então, vamos aguardar, mas é um atleta que ainda tem contrato de empréstimo com o alvirrubro, e aí sim, com o término desse empréstimo, já no início de dezembro, ele, né, retornando à Cobra Coral, aí sim começa os trabalhos, né, dentro do Santa Cruz. A não ser que os clubes também possam, quem sabe, né, estabelecer algo, né, para que o retorno de Matheus Melo contratualmente possa ser antecipado, né, até mesmo para que o jogador fique à disposição do Santa para os objetivos da temporada que vem. Vamos aguardar aí os demais atletas chegarem, como o caso do Yuri Ferraz, do Jonathan Ribeiro, até mesmo do atacante Gilvan, bem como aqueles atletas, né, que serão contratados e que o Santa Cruz pode oficializá-los a qualquer momento.